Sejam muito bem-vindos para mais um episódio da live Corretor Colheitadeira. Corretor Colheitadeira é o corretor de sucesso que, infelizmente, representa 1% dos corretores do mercado. O que é o corretor colheitadeira? É aquele que escolhe o solo fértil, planta a semente, cuida da plantação e colhe os melhores frutos que o mercado tem para oferecer. O que faz um corretor ser um corretor colheitadeira? Primeiro, ele tem que ser ensinado. Segundo, ele tem que saber que o negócio do corretor é ser servo, é servir, e não apenas vender imóvel. A venda é apenas a consequência do serviço bem prestado, do quanto ele se entrega para o cliente dele. E hoje eu tenho a honra de receber um corretor colheitadeira, que é o meu xará, o Diego Burjac, alguém que eu tive o prazer de ser mentor. Começou comigo lá atrás, do zero, a um corretor hoje de sucesso, um corretor de milhões, um corretor que vende todos os meses e com previsibilidade, que é o nosso método. Vender mensalmente de forma previsível. O corretor que não vende mensalmente e de forma previsível é um corretor que não tem método e que está apenas pegando plantão de segunda a segunda, sem aplicar os métodos certos de atendimento, sem fazer os processos corretos que um corretor tem que fazer. Diego Burjac é um cara que veio de Palmas, Tocantins, com apenas 8 meses, 1 ano de mercado. Começou no mercado cedo, já veio para um dos maiores mercados do Brasil, que é o mercado de Goiânia. E hoje é um corretor de sucesso, um corretor de milhões, porque para mim, Burjac, uma das principais características que você tem, além de ser hoje um cara transformado, um exemplo de transformação e de coragem, você é uma pessoa ensinável. Sempre usou os 2 ouvidos, não só os 2 ouvidos e uma boca, mas também os 2 olhos. Sempre foi muito observador, sempre usou muito bem a escutativa para aprender e aplicar os métodos certos. Uma honra receber você aqui, seja muito bem-vindo. Obrigadão, Diego, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de forma aí agradecendo todo o ensinamento, todo o método que me trouxe para o mercado e que me ajuda até hoje aí a conseguir os resultados que eu tenho hoje. É graças ao seu método, é graças à confiança que você depositou em mim desde o começo. Obrigadão por tudo e obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Vamos fazer acontecer aqui novamente. Bora ajudar. Olha só, Burjac, eu lembro que quando você começou comigo no mercado, você estava passando por uma situação bem difícil. Tinha poucos meses que você tinha perdido a sua mãe, então você estava emocionalmente assim, bem fragilizado, você estava passando pelo pior momento da sua vida, eu lembro muito bem. E, cara, uma característica sua assim, muito forte é justamente você ser uma pessoa antifrágil. É justamente você ter um emocional muito forte, ter uma inteligência emocional muito pesada, e te admiro muito nesse sentido. E naquela época, eu acredito que eu pude te ajudar justamente nesse sentido, de pegar aquilo que você tinha de melhor, fazer você ter ainda mais força para suportar aquele momento e aplicando métodos de sabedoria. Aplicando métodos que fizesse você pegar aquela situação e levar como combustível para você ter resultado, e você teve resultado muito rápido. O que você pode falar para mim sobre os métodos que a gente utilizou no início que agregou para você construir resultado tão rápido? Diego, eu acho que um dos principais pontos para aquele momento, que foi crucial, assim, de uma mudança, foi uma virada de chave para mim, foi porque, que nem você falou, eu tinha vindo uma perca muito grande para mim, foi a perca da minha mãe, passei por uma depressão, e ali quando eu entrei, quando a gente começou a trabalhar, aplicar o método, você me apresentou o mercado imobiliário, um dos pontos mais importantes ali, além do processo em si, do passo a passo, do que fazer, do básico mesmo ali, você ensinou. Sou muito grato a isso, mas também foi a questão da energia, do ambiente de estar ali, daquela energia que você trazia em toda reunião, aquela
aquela pressão de querer algo mais, de querer algo melhor, de correr atrás. E isso foi, naquele momento, foi o crucial, assim, pra mim. Depois eu fui passando aquela fase, fui conseguindo superar aquela dor, né? Que a gente não esquece, mas a gente vai começando a aprender a viver com aquela dor. E aí, naquele primeiro momento foi energia, mas aí depois o processo me ajudou bastante a ter o resultado que eu tive e tenho até hoje, né? Graças àquele passo a passo que você me passou no começo. Maravilha. E olha só, uma das coisas muito importantes, eu também perdi meu pai, você não estava lá na época, e eu fiquei 25 dias trabalhando todos os dias e com meu pai na UTI, meu pai entubado, né? E eu fazia reunião de vídeo com um psicólogo para ver meu pai ali na cama e tinha que continuar trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Essa característica de você estar em ambientes corretos, porque, por exemplo, se você fica em casa, o que ia acontecer com sua depressão? Era só aumentar, né? Só piorar. Agora, quando você muda de ambiente, quando você está nos ambientes corretos, as soluções para os seus problemas, elas vão aumentando. O problema vai diminuindo e a solução vai aumentando. E uma coisa que eu utilizei muito contigo, nos métodos que eu aplico, foi a questão do ambiente. Então, eu lembro que já logo no início ali, você procurou estar perto de quem? Daqueles que mais vendiam. Eu falava para você, não sei se você lembra, nós tínhamos os closer. Burjac, não anda com os que estão produzindo pouco. Anda com os closer. Cola nos closer. Quais os ambientes que você frequenta fora aqui da imobiliária? Você está fazendo algum esporte? E aí você, dos que eu mentorava, foi o que mais buscou ambientes corretos para ter performance. Então eu gostaria que você falasse um pouco dessa estratégia de ambiência para fazer os melhores network. E um ponto importante que hoje a gente vê muito falar sobre ambiente, né? Ambiente, você tem que procurar estar em ambientes certos, mas existem ambientes e ambientes, costumo falar. Tem ambientes que vai te ajudar e tem ambientes que vai te levar ainda mais pro buraco. E naquele momento, além de eu estar no ambiente certo, eu estava assim, sendo monitorado com a pessoa certa, e além do ambiente ser um bom ambiente, mas todo ambiente tem pessoas A e pessoas B, né? E você desde o começo me fez ali refletir e levar esse ponto em consideração de além do ambiente ser bom, mas tem pessoas que não são tão boas assim, que você não precisa estar perto, porque acaba te levando ainda mais pro buraco. E foi onde que eu escutei e segui o passo a passo de eu estar me conectado ali com os melhores do mercado, com os melhores ali da nossa imobiliária, que foi o que me ajudou. Me ajudou bastante nessa questão da ambiência, que eu via atendimento, eu via movimento dos caras, e eu queria estar junto com eles, eu queria ser igual a eles. E naquele momento, além da imobiliária, eu larguei alguns ambientes que eu tinha na minha vida pessoal, além da vida particular, porque eu acho que o particular e o pessoal ele não existe, né? Ele é tudo conectado. Hoje a gente trabalha aí, a gente tenta levar a melhor experiência para o cliente, não porque a gente é um personagem, porque a gente vive aqui no meio. E foi isso que eu fiz, eu mudei o ambiente do trabalho e mudei o ambiente da minha vida, eu conectei tudo para a mesma coisa. Em esporte, que você também me indicou, eu comecei a praticar tênis. Então, hoje o ambiente é fundamental. Acredito que se você não estiver no ambiente certo, por mais que você seja esforçado, dedicado, você não vai conseguir o resultado que você queria. Tem que estar no ambiente certo. E no ambiente também, não adianta eu estar num ambiente bom com a mentalidade fraca. Então, é uma coisa que liga a outra, né? É tipo você dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Eu preciso estar no ambiente certo e com a mentalidade boa, que foi o seu caso, né? A gente foi trabalhar na questão da sua mentalidade, te tirando daquela situação que você estava passando no momento, não focando naquilo, mas focando em outras coisas que fizesse com que aquilo fosse diminuindo, aquela dor, ela fosse ficando menor, e o ecossistema que a gente estava vivendo, né, alimentasse coisas positivas dentro de você, para você estar com a mentalidade boa, no ambiente correto. E aí você consegue se conectar com as melhores pessoas. E uma coisa assim, que a gente trabalhou ali no método, que a gente trabalha no nosso método, com os mentorados,
talvez seja o principal, acho que o pilar principal, se não for o pilar principal, é um dos, tá? É a questão da autorresponsabilidade e da autoconfiança. Então, eu sempre bati muito nisso com você, bato muito nisso com os mentorados. E hoje eu vejo você um cara, assim, totalmente autoconfiante. Você confia no que você está fazendo. Eu acompanho o seu trabalho e vejo o quanto você tem confiança no que você está fazendo. E também sempre foi um cara autorresponsável. Sempre assumiu, nunca terceirizou a culpa, sempre entendeu que o controle, acima de tudo, está primeiro com Deus e segundo com você. Então fala um pouquinho, Burjac, dessa questão da mentalidade no método, o quanto isso te ajudou para você ser esse cara hoje autoconfiante e autorresponsável. Que é que você falou, você tá no ambiente certo, é importante, mas se você não tiver ali com a mentalidade certa, buscando pelo menos tentar entrar naquela questão da mentalidade, porque a gente sabe que a gente vem com mentalidade que a gente já carrega do passado, né? E foi um ponto que você trouxe muito bem, que a gente trabalhou muito bem, foi largar a mentalidade do passado e focar na nova mentalidade, construir. E isso foi o que me trouxe hoje aqui para gerar essa confiança, porque antigamente eu não tinha. Então foi o método, foi ali o esforço, a dedicação que você transmitiu para mim que vai gerando essa autoridade, vai gerando essa confiança. Eu acho que quando você tem um método, você tá no ambiente certo, isso tudo te ajuda. Então você tem que ter um método, você tem que estar no ambiente certo, mas você tem que ter um método também para estar naquele ambiente, para usar daquele ambiente também, né? Então isso foi o que me trouxe, foi a gente trabalhar esse ponto da autoconfiança, autorresponsabilidade, saber que os resultados que eu tenho é responsabilidade minha, não é de terceiros. Claro, a gente sabe que tudo depende de Deus, mas se você não fizer nada, não tem como Deus te ajudar, né? É um ponto muito importante que eu vejo nisso. Então, se você está no lugar certo, se você tem um direcionamento certo, então isso vai virar o jogo. Às vezes você, no começo ali, você não vai ter o resultado que você tem, mas se você continuar, foi o que você falou, a persistência ali, você tá buscando, sempre você trabalhava isso muito, você vai estar. Não tem como errar. Deus em primeiro lugar e buscando conhecimento aqui na Terra, buscando pessoas para te dar esse direcionamento. Acho que não tem como errar. Isso foi o que me trouxe essa autoconfiança. Quando você tá ali no ambiente certo, com a mentalidade certa, então isso já te gera uma autorresponsabilidade, já te gera uma confiança maior. Entendi, então. Sim. Você vendeu no primeiro mês, né? Entendi. No segundo você já vendeu uns 3 imóveis, se eu não me engano. Cara, eu vendi lá, a gente tava no método, no treinamento, e a gente fez um intensivo lá de uma semana. Sim. E nesse treinamento eu já fiz uma venda. Por quê? No meio do treinamento. No meio do treinamento eu já fiz uma venda, porque eu entrei ali para aprender, né? Sim. Eu entrei para aprender e confiei no processo totalmente. Você pegou uma imersão comigo ali foi uma semana, né? Uma semana. Começou na segunda, terminou no sábado, o dia inteiro. O dia inteiro. Dentro da sala, trancado. Inteiro, pressão. Parava só para passar. E nesse meio caminho, você já fez uma venda. Já fiz uma Já aplicou, já fez uma venda. Um mês depois teve um lançamento, você colocou umas 4 vendas para dentro. Eu coloquei 3 vendas para dentro. 3 vendas para dentro. Cara, sensacional. Mas por quê? Principal característica, ensinável. Não adianta a gente entregar um método, Burjac, e método comprovado, método que eu aplico há 13 anos aplicando esses métodos, e cada vez mais melhorando, né? Que a gente vai sempre melhorando, a gente vai sempre se atualizando, e existem milhares de corretores que teve sucesso através desses métodos. Só que também teve outros milhares que não teve. Mas por quê? Porque se a pessoa não estiver disposta a ouvir, a ser ensinável para aplicar, não adianta. E você sempre foi muito ensinável e pegava ali, por mais que às vezes eu falava contigo, Burjac, por mais que você não acredita no que eu estou falando, vai lá e faz. Eu acho que Tira a prova primeiro. Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Lá que você falou, teve pessoas que teve resultado, teve pessoas que não teve resultado aprendendo mesmo. Mas o que acontece? A grande chave é a questão de acreditar e fazer. Eu acho que isso que faz total sentido, porque o método que vem de uma pessoa que teve resultado, não tem como você questionar. Você fala, cara, eu não tive resultado. Se a pessoa teve e tá falando, deixa eu acreditar, deixa eu confiar. E muitas pessoas não têm resultado
e não quer acreditar no método. E não sai do nada. Fez mais do que eu, já passou por dezenas de corretores aí, que você vê que o cara não tem conhecimento e não acredita no que tem. E aí não gera resultado. Eu acho que isso que é a diferença. Tem que, se você apostou no método ali, se você está dentro ali daquele ambiente, acredita. Larga um pouco as suas crenças e vai na linha que o rapaz está te treinando, que está te passando ali. Depois vai lá para ele não der certo, beleza, mas você testou, você acreditou, você se envolveu 100%. Eu acho que essa é a diferença. Sabe o que é uma coisa que eu gosto muito em você, já desde o início? É que você, além do que eu passava, você ainda buscava coisas a mais. Aí você sempre chegava em mim, você sempre foi um cara que eu tive que estar puxando o tempo inteiro. O tempo inteiro puxando. Mandava mensagem 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, sábado, domingo. Aí você me falava assim, Diego, eu estou pensando em fazer isso e isso. Aí eu, cara, calma, vamos conversar pessoalmente, né? E aí você sempre foi um cara que buscou entregar algo a mais, tanto no que você estava fazendo, quanto para os clientes. Tanto é que um certo dia, sem você falar nada com ninguém, eu lembro de você fazendo uma venda e entregando um kit com o seu nome para o cliente, entregando uma cesta, além da que a gente já tinha dentro do nosso ecossistema, você entregava a sua própria, né? E o over delivery é algo que a gente ensina muito forte para os nossos mentorados. É uma coisa assim que faz parte do nosso método e que a gente bate muito nisso. Por quê? Porque hoje eu vejo corretores no mercado que só faz o básico. E eu não sou contra fazer o básico, a gente tem que fazer o básico muito bem feito, mas você não pode ficar só no básico, né? Você não pode querer fazer algo além se você não faz nem o básico bem feito. Mas se você já está fazendo o básico bem feito, vai lá, além do arroz, feijão e bife, agora coloca um molho madeira, joga um champignon, então começa a colocar um algo a mais. E o over delivery seu sempre foi muito bom. Como que o método que a gente aplicou junto ali, que eu te ensinei no over delivery, ele influenciou para que você se desse tão bem aplicando isso com seus clientes? Um ponto ali que me levou a pensar nisso, não sei se você lembra, foi em um dos treinamentos que a gente estava fazendo, que você perguntou lá o que você faz de diferente do seu amigo. Tipo, atendimento, fulano de tal faz, uma ligação, fulano de tal faz. E aí você falou, aqui, quando o cliente chega, a gente dá uma balinha. Tem uma frasezinha motivacional ali, é um diferencial. E o que você faz diferente? E aí foi onde que eu comecei a pensar, eu falei, cara, atendimento, ser bom, isso é o básico, você tem que saber do produto, você tem que ser uma pessoa ali que vai tentar se conectar com o cliente, mas isso todo mundo faz, né? Todo mundo tenta fazer pelo menos. Sim. E a mais, o que faz? E foi naquele ponto ali que eu falei, cara, eu preciso pensar em alguma coisa. O que eu vou fazer de diferente? O que às vezes outras pessoas até fazem, mas é poucas. E foi onde que eu comecei a entregar, além da venda, além de um bom produto pro meu cliente, um presente, uma lembrancinha para ele lembrar de mim. E hoje eu tenho clientes de lá de Palmas que ainda me ligam, mandam mensagem, perguntam se eu posso ajudar de alguma forma. Então isso fica marca, deixa marcado o cliente quando você entregar algo a mais que ele não esperava por aquilo. Sim. E isso mostra também uma característica sua de empreendedor. Uma coisa que já no início, se eu não me engano, das aulas que eu aplicava lá, porque mudou muita coisa, foi agregando coisas além do que eu passava antes, nós estamos falando de 4 anos atrás, começou 4 anos atrás. Já no início, uma coisa que eu bato com o corretor é o seguinte: corretor, você é empreendedor. Você lembra? Você é empreendedor. Você não é funcionário da imobiliária, você é um associado, você é um representante e você está empreendendo em parceria com a imobiliária. Por quê? Porque você não tem salário, você não tem ponto para bater. Corretor, olha só, você que está aí ouvindo a gente, o corretor é uma das únicas profissões que ele não tira o jaleco, por exemplo, e fala, aqui agora eu não sou mais médico, né? Corretor, ele é empreendedor 24 horas por dia, ele é corretor aonde ele estiver, ele está na boate, ele é corretor, ele está na igreja, ele é corretor. É intencionalidade, você tem possibilidade de conectar, de fazer network,
de vender a qualquer momento. E você está empreendendo a todo momento. Uma coisa que eu falo, corretor, você é a sua fachada, a fachada da empresa. Tem que estar com o cabelo bonito desse jeito aí, ó. Tem que estar com a barba bem feita, os dentão branco aí que colocou, uma boa roupa. Tem que aumentar o repertório. E você pegou essa visão também ali no nosso método desde o início, inclusive montando essas cestas para o seu cliente. E aí eu gostaria também que você explanasse um pouquinho para nós, Burjac, o quanto essa visão do nosso método, do corretor e empreendedor, ela te ajudou, ela agregou no seu trabalho para você ter esses resultados milionários que você tem hoje. Eu acho que um ponto importante é quando você entende isso, que é um diferencial, que é o básico, mas a maioria do pessoal não faz. Porque quando você pensa que você é um funcionário da imobiliária, quando a imobiliária te deve alguma coisa, quando ela tem que fazer alguma coisa por você, você fica em stand-by. Não, a imobiliária que tem que pensar em alguma coisa fora da curva, a imobiliária que tem que fazer por mim, e foi o ponto que você sempre bateu, né? Cara, vocês é corretor, mas vocês trabalham para vocês mesmos, vocês são a própria empresa. E eu vi que muitos não pegavam isso. Eu falei, cara, o cara tá falando, deixa eu fazer. Foi onde que eu comecei, aí eu fazia um site para mim mesmo, eu tentava correr atrás, eu tentava até mostrar para o senhor aquela coisa que você me falou, aquele método que você me falou, eu tô aplicando. Então acho que esse é o importante. Você tem que tentar entregar algo a mais, mas pensando que você é uma empresa, você está fazendo por você. Então quando você faz por você, a gente tem que fazer com perfeição, né? A gente tem que fazer com perfeição para nós, porque é para a gente fazer para os outros. Quando você não faz para você, você não faz para ninguém. Então esse é o principal ponto, é você ser a sua própria empresa, para você ser um bom empresário, para você ser um bom empresário na vida de outras pessoas, para você ser um bom empresário no ambiente que você está. Então foi nesse ponto que eu fui agarrando ali as informações, fui pegando, fui tentando ali me qualificar da melhor forma possível, usando o método. Lembra, vamos explorar um pouco mais isso daí. Lembra alguma coisa assim na prática, até pra gente ajudar quem tá assistindo a gente, que foi uma coisa assim que você fala, nossa, isso daqui que eu fiz é algo que, isso aqui mostra o quanto eu sou empreendedor. O quanto eu não sou apenas um corretor de imóveis comum, de imobiliária, ou autônomo que seja, não. Eu sou um empreendedor, isso aqui eu estou fazendo igual alguém que tem uma empresa de qualquer segmento, empresa grande faria. Eu estou lembrando de uma coisa, vamos ver se é a mesma. Cara, eu acho que lá em Palmas. Um dos pontos aí que eu comecei a pensar dessa forma assim, que eu comecei a me ver como empresa. E aí eu comecei cara, o que as empresas grandes têm que eu vou fazer para mim? Às vezes são projetos para grandes empresas, o que eu consigo aplicar na minha? E aí eu entrei na mentoria que você falou, rapaz, você tá doido, eu entrei no negócio do Flávio Augusto, paguei quase 15 mil reais lá, aí abri empresa para mim mesmo, e aí eu fui investindo em mim, que eu falei, cara, eu tenho que fazer o que as empresas grandes fazem, mas trazer para minha realidade. Eu sou pequeno, mas eu quero ser grande. Sim. Eu sempre tive esse pensamento de querer ser grande, focado em você. Eu falei, cara, o Diego faz isso, tá aquilo, eu preciso, talvez eu não consiga aplicar tudo, mas eu vou pegar algumas coisas grandes. Não sei se foi isso que você lembrou aí. Também. Você comprou no cartão de crédito? Foi. Eu falei, Diegão, será que tá na hora? Você ainda ganhou as primeiras comissões. Mas tem outra coisa que eu falei assim, Diegão, cara, se você der conta, vai lá, faz a dívida, vai vender, vai pagar essas parcelas do cartão. Mas uma coisa assim que eu fiz bem fora da curva, que eu vi outras empresas fazendo grande, foi aquele outdoor. Eu também. Aquele outdoor, eu falei, cara, as empresas grandes têm, eu vou fazer um. Eu fui e fiz outdoor e naquele dia falou, rapaz, cara, acho que era hora e tal. E meteu uns lá na BB também. Foi, lá nas quadras de tênis. Coloquei ele na orla, então pensei de forma grande, às vezes, sim, claro, talvez não seria a melhor estratégia para o momento, que a gente sabe, mas quando você está pensando em algo grande, às vezes aquela melhor estratégia não foi, mas por você estar pensando, aparecem outras que encaixam. Sim. Então acho que é isso, é o movimento de estar querendo ser uma empresa boa, uma empresa consolidada que ele vai te abrir na mente. Sim. Pensamento tem que ser grande. Às vezes você está começando no mercado, mas você não pode se colocar como pequeno. Uma coisa que eu falo é o seguinte. Esses dias eu estava até falando com uma corretora aqui.
Falei assim, ó, fala das suas principais características para mim. Não, antes, eu perguntei para ela o seguinte, que carro que você quer ter? Ela me falou assim, uma Porsche Cayman. Aí eu falei, me fala da Porsche Cayman. Ah, porque a Porsche é isso. Você conhece a história da Porsche? Eu conheço, me fala a história. Aí fala, mas por que você quer ter uma Porsche se a Porsche te leva ao mesmo lugar que qualquer outro carro? Não, porque a Porsche isso, a Porsche aquilo, e pega a Porsche e coloca lá em cima. Aí eu falei assim, agora me fala sobre você. Você é uma corretora top, você é uma corretora foda de mercado? Me fala sobre você. Ela não conseguia falar tão bem dela quanto ela fala da Porsche. Aí eu fiz uma pergunta para ela, quem faz a Porsche? Aí ela, a indústria. A indústria tem o que lá? Homens. Quem é o dono da Porsche? É um homem. Sou um ser humano. Ok. Agora, quem te fez? Deus. Quem é maior? Os homens que fez a Porsche ou Deus que te fez? Você é muito mais importante do que a Porsche. Você é muito mais importante do que a Ferrari. Então você pode ser uma pessoa que não tem tanto know-how, mas não se coloque como pequeno. E eu te admirei muito. Muito. Já no início ali naquela época. Por quê? Porque você já se portava, seu jeito de vestir, seu jeito de comunicar, a sua ousadia para fazer essas coisas que você foi lá, meteu a cara e fez. Claro que a gente pode ajudar um pouquinho com essa questão do cara, você é empreendedor. Você é empreendedor, investe na sua empresa. Então parabéns pela sua atitude, meu irmão. E também da parte técnica, porque você aprendeu muito da parte técnica, né? Dos métodos que a gente passava, desde a parte de marketing, que a gente sempre bateu muito nisso contigo, da parte comercial também, da parte administrativa, porque eu sempre falo para os meus mentorados, eu treino muito os meus mentorados nos métodos sobre gestão. Você é gestor do seu negócio, você é gestor da sua empresa, você tem um CRM para cuidar. O CRM é a sua secretária, trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, você não paga salário e nem vai te processar. Você não vai ter trabalhista. Você tem que gerir bem seu CRM, gerir o seu marketing, né? E essa parte técnica, Burjac, uma coisa assim que eu sempre coloquei contigo e hoje eu vejo que você é um monstro nessa área, que é das captações. Você produz materiais assim, nível top, primeira prateleira nacional. Então, como que nos meus métodos, essa parte de entender que o cliente vendedor, na balança, ele é até mais importante do que o cliente comprador, porque é ele que te entrega o ativo para você trabalhar, como que nos métodos isso te ajudou a ser esse captador, esse gerador de negócios imobiliários tão bom quanto você é hoje? Eu acho que um dos principais pontos aí que foi sempre que você falou, o marketing, a área nossa era muito bom. E a gente sempre fez questão de fazer um material bom, de fazer uma qualidade boa. E além disso, a gente se conectar com o proprietário. Você fazer ali, Diego, procura se conectar com o cliente, ver por que ele está vendendo, qual é a história desse imóvel. Beleza, você fez todo esse processo, agora bora fazer um bom material, bora vender esse negócio. Então esse passo a passo aí de você se conectar com o cliente, você descobrir por que ele está vendendo aquele imóvel, você saber a história do imóvel e depois você vir com um bom material de imagem, de filmagem, fazendo ali um serviço diferente do que ali não tinha, né, na cidade. Você mesmo falou, nós foi o pioneiro a fazer vídeo, a fazer imagens ali, porque foi um método aí que diferenciou. Então quando você aplicar todo esse método para fazer uma boa captação, como você falou, hoje o cliente captador, o cliente proprietário, dono do imóvel, querendo ou não, ele tem um produto, né? Então ele tem vamos dizer assim, mesmo que o cliente quer comprar o produto dele, mas o produto é dele, ele decide como ele vai vender, do jeito que ele vai vender, ou então ele não vende. Então quando você aplica toda aquela estrutura de fazer um bom material, de estender a visão do proprietário, por que quer vender, de fazer um material de filmagem bom, então tudo isso vai agregar valor no seu trabalho. Sim. E quantas negociações os corretores não perdem porque não sabe nada do dono do imóvel?
Relação zero com o dono do imóvel. Não toma café com o dono do imóvel. Não liga para ele semanalmente. Aí chega uma proposta, depois que fez a captação há 3 meses atrás, vai ligar para o dono do imóvel nem sabe quem é o corretor, nem sabe quem é imobiliário, que nem lembra mais, já que foi um monte de imobiliário e corretor lá captar. Chegou a proposta, como que você vai negociar com uma pessoa que você não sabe nada dela? Aí o dono do imóvel quer desconto na comissão, a imobiliária e o corretor ainda acha ruim, sendo que não cuidou do cliente, né? Ele não gerou valor, né? Para um proprietário ali, ele que, cara, o corretor aqui fez as imagens, deu a sorte de arrumar um cliente, vai vender agora e quer que eu pague 5% para ele, a comissão que seja negociada ali entre eles. Então, quando você tá todo dia, o cara não tem jeito de pedir um desconto na comissão. E, cara, o cara tá todo dia aqui, o cara me liga, o cara pergunta se o imóvel tá disponível, o cara pergunta se teve uma visita. Foi o que você sempre cobrava toda semana, liga pro proprietário, vê como é que tá, vê se teve alguma alteração no imóvel, vê se o imóvel ainda tá disponível. Porque o que acontece? Às vezes o cliente entra, o corretor que não conversou com o proprietário, ele liga pro proprietário, o imóvel já foi vendido. Como que você tá vendendo uma coisa que não tá mais disponível? Sim. Então, isso foi um principal ponto. Gerar uma conexão com o proprietário e tá sempre em conexão com ele, né? Nós vamos ajudar agora o pessoal, né, Diego? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma dica não, vou dar um ouro. Um ouro de presente para quem tá vendo a gente. E você vai dar outro, tá? O meu ouro é o seguinte. Você pode ter 1000 imóveis na sua base. Porque tem corretor aqui em Goiânia que tem. Tem. 1000 imóveis na base. Eu acho errado, mas tem. Sabe o que você vai fazer? Você vai, toda sexta-feira, pegar o celular e fazer uma selfie, falando assim, ó, você é o dono do imóvel. Diego Burjac, meu amigo, tudo bem? Tô passando aqui para te desejar um excelente final de semana e te dizer que eu estou cuidando do seu imóvel, tá? Está tendo alguns interessados, mas ninguém marcou visita. Assim que tiver algo, eu vou te atualizando. E manda pro cara. Manda pro dono do imóvel. Os principais, se você tem muito imóvel, liga. Mas também manda um vídeo, porque fica registrado. Entende? Às vezes você tá na correria, você não tem tempo de sair ligando para todo mundo. No mínimo, faz uma selfie e manda. Cara, se você tem... Eu tava fazendo a conta aqui ontem com os meus mentorados. Com uma hora, você consegue fazer 300 vídeos desse. O mesmo script, mesmo roteiro, só mudando o nome do cliente. Cara, 300, gente, uma hora. O que é uma hora no tempo do corretor na sexta-feira, cara? Ou no sábado? Então, esse é o ouro. Dá um ouro agora pra turma sobre revenda. Cara, sobre revenda, que nem você falou, uma hora. Você falou gravar um vídeo uma hora, então eu vou complementar aí. Faz uma agenda. Coloca toda sexta-feira uma hora ali. Essa é uma hora que eu vou mandar o vídeo. Você deu a dica de fazer o vídeo, eu vou dar a dica de você se programar. Cara, toda sexta-feira eu vou tirar uma hora para fazer o vídeo. Porque quando você tem a ideia de fazer, é bacana. Mas se você não tiver uma rotina para fazer, ele esquece. Você vai lembrar do vídeo na segunda. Na segunda você já tem outra coisa para fazer. Então você pega a dica do Diego, faz o vídeo. Mas que dia eu vou fazer? Que horas eu vou fazer? Vou fazer na sexta-feira, tal horário. Então já agenda lá, toda sexta-feira você tira um tempinho e grava o vídeo. E diminuir um pouco esses imóveis. Tenta fazer um atendimento melhor, trabalhar melhor esses imóveis. E você já trouxe um negócio aqui que foi um insight, uma pauta para a gente trazer aqui no assunto que eu não estava nem lembrando de trazer essa pauta. Gestão de tempo. Gestão de tempo. Gestão de tempo é algo que eu tenho dentro do meu método, inclusive nessa mentoria que eu estou fazendo agora, eu estou fazendo uma mentoria com 10 corretores. Tem corretor de Fortaleza, tem corretor de Palmas, tem corretor de Lisboa, Portugal, que é um mercado muito parecido com o do Brasil, muito parecido. Muda um pouco a conexão, o jeito do povo de lá, mas a maneira de trabalhar é muito parecida com a daqui. Eles estão mais evoluídos na questão da revenda. Eles estão mais... trabalham de uma forma mais técnica a revenda, tá? Em termos de conexão com o dono do imóvel. Mas, cara, gestão de tempo, eu tenho uma aula só para isso. Eu não falo de mercado imobiliário. É a aula inteira só gestão de tempo. Por quê? Os corretores são desorganizados, sua grande maioria. O corretor chega na imobiliária, senta e vai ver o que vai fazer.
e fica esperando alguma coisa, uma demanda aparecer, um lead. O que é o corretor tradicional? Chega no plantão, abre o notebook. Cadê lead? Chegou lead? Tem lead novo? Lead novo, né? Tem lead novo o tempo inteiro. Por quê? Porque não tem gestão de tempo. E dentro do meu método, você pode aprender um pouco sobre gestão de tempo com a gente. Eu batia muito nisso, não eram todos que faziam. Você era muito aplicado. É duas coisas. Disciplina. Você é um cara que você aprendeu muito sobre execução e disciplina. Já era um cara disciplinado, ficou ainda mais. E gestão de tempo. Como que o ensinamento que eu passei ali para você, Burjac, na época, de gestão de tempo, ele te ajudou para você justamente trazer isso pro pessoal, anotar? Cara, pra falar a verdade, eu nem conhecia o que era Google Agenda. Eu nem sabia o que era. E aí, eu não sei se você se lembra, um sábado que a gente começou, acho que foi umas 7 ou foi 8 horas, foi até às 17 ou foi às 18. Só de Google Agenda. Você ensinou ali do básico, cara, agora todo mundo abre o Google Agenda e bora começar a colocar a rotina. E isso, Diego, quando você tem uma agenda, quando você sabe fazer uma agenda, porque eu não sabia fazer uma agenda. Hoje, se você pedir para uma pessoa que nunca teve acesso, ele não sabe o que colocar. O que vai colocar? Então ele precisa desse direcionamento também. Às vezes é o básico, que nem você falou, tem que saber fazer o básico, mas às vezes o cara não sabe. Então esse aí foi fundamental para me saber organizar o meu dia. Quando você não tem organização no seu dia, você não consegue ser produtivo. Sim. Não tem como você ser produtivo sem ter uma organização. Então essa aula aí foi fundamental. Foi onde ali que você consegue ser mais produtivo, você consegue analisar o que você vai fazer no seu dia, você consegue ter a previsibilidade ali do seu dia a dia. E isso vai te ajudar a ter resultados. É uma coisinha que puxa até chegar no resultado. Me fala um pouco mais sobre essa questão da sua organização de agenda. Como que você organiza? Que dia que você para fazer a agenda da semana? Né? E como isso também influencia no seu resultado de uma forma direta. Se não fosse essa organização, você teria os resultados que você tem hoje? Não, hoje eu sigo passo a passo. Aquilo lá foi o que eu sigo do mesmo jeitinho da aula. É coisas ali que eu não consigo mudar. Começa o dia com leitura, padrão, sem oração, entregando a vida a Deus, busca ali um direcionamento da palavra de Deus, academia, físico, cuidado físico, tá bom ali, começar o dia já no 12, levando pra cima a energia mesmo. E aí eu vou organizando atendimento, uma visita, uma reunião, uma análise das minhas redes sociais. E eu coloco tudo no meu dia a dia. E isso eu faço no domingo, para a semana já começar organizada. A gente sabe que às vezes surge um atendimento ou outro. E aí eu não deixo a minha agenda sem nada para fazer. O que eu faço? Eu preencho ela todinha, do começo até na hora de dormir, e quando vai aparecendo atendimento, eu tiro uma coisa ou outra e coloco no atendimento. Mas por quê? Porque às vezes o corretor deixa, não, vou deixar a tarde para atendimento. Na tarde que ele não tem atendimento, a agenda dele tá limpa. O que ele vai fazer? Nada. Tá limpo, ele não se programou, ele não sabe nem o que fazer. Eu já fiz de manhã algumas coisinhas, hoje à tarde era atendimento, não tem atendimento, não tem nada. Então eu pego dia a dia, coloco tudo, e depois quando vai surgindo as demandas, os imprevistos, eu vou colocando, mas ela sempre chega. Isso é o diferencial para ter resultado. Isso é fundamental. E precisa de disciplina. Bastante. Porque às vezes você não quer fazer. Às vezes surge um Netflix, um filme, um jantar, alguma coisa. Né? Eu, por exemplo, várias vezes eu já fiz minha agenda em churrasco de família. Chegava ali no domingo, e tem que fazer, e o povo tudo ali, você vai fazer a agenda. E o quanto a disciplina ela influencia nisso daí, ela influenciou nos seus resultados, Diego? A disciplina ela vai sendo montada de acordo com cada etapa. Você tem a disciplina ali para você fazer a agenda. Agora você precisa ter a disciplina para cumprir a agenda. Então, sem a disciplina não tem como. Eu acredito que nesse mercado nosso, se você não for uma pessoa disciplinada, você vai fazer o que a maioria faz. Você vai se tocha ali. Se não tiver, gente, olha só, se não tiver objetivo por trás da disciplina, você tem que ter um objetivo. E da mesma forma da agenda, esse objetivo ele tem que estar desenhado. Né? Desenhado. O carro que você quer, a casa que você quer, o shape que você quer,
Você tem que estar desenhado aonde você vai chegar. Porque a disciplina só, eu vou acordar às 5 da manhã. Para quê? Eu quero um corpo bonito. Para quê? Eu tenho que fazer a agenda todo domingo. Mas para quê? Então você tem que ter um porquê de ter essa disciplina. Nós fizemos mapa mental. Eu já ia falar, mas... No seu mapa mental tinha o close. Tinha o close. E deu certo. E é uma coisa assim que eu levo até hoje. Hoje eu tenho mapa mental, celular, no computador. E antes da agenda... Mostra aqui, ó. Antes da agenda, você tem que ter... Hoje eu tenho mapa mental. Uma coisa que eu sigo aí pontualmente. Porque antes da agenda, a gente tem que ter isso. Cara, pra que eu vou acordar às 6 horas? Eu vou acordar às 6 horas porque eu preciso, minha família precisa de mim. Vou acordar às 6 horas porque eu preciso comprar um carro. Eu acordo cedo, eu vou trabalhar. Eu vou acordar às 6 horas porque eu preciso ir pra academia, porque eu tenho uma saúde melhor, porque eu conseguir os objetivos que eu quero. Então, se você não tiver a disciplina, se você não tiver o mapa mental para você saber para que você precisa de disciplina, não tem como. Aí você tem o mapa mental, que foi uma aula também, um dia todo de mapa mental. E é muito louco, porque eu olhava aquilo e falei, cara, pra que você vai fazer isso? Isso é um detalhe, Diego. É detalhes ali que a gente aplicava que fazia total diferença. Às vezes o corretor, o que ele faz? Mapa mental não vou, eu vou direto pra agenda. Aí chega de manhã, 6 horas, o celular desperta. Mas eu vou saber pra que não acordar. Então tem que seguir o passo a passo. Acho que isso é fundamental pra você ter a disciplina. Diegão, cara, eu tenho certeza que quem tá vendo ali foi uma chuva de insights ali, foi um transbordo de insights. Com certeza, se você viu aqui só um pouquinho do que a gente tá falando, já te transformou, já fez você ter mais motivação para fazer acontecer. Imagina a gente fazendo isso dentro de um método com mais tempo, mais dias realizando esses métodos, porque realmente vidas são transformadas através de métodos. A minha vida foi transformada através de métodos, eu passo isso para alguém transformar, e aí você agora transforma a vida de outras pessoas também, e esse é o sentido da vida. Alguém me ajuda, eu te ajudo, você ajuda o próximo, e o mundo vai se transformando em um mundo melhor. E eu gostaria de que você... Tem muito corretor hoje pensando em desistir. O mercado ele passa por esses ciclos sazonais, que eu também sempre falei isso, passa por esses ciclos, chega um momento que o mercado está em alta, todo mundo quer ser corretor, médico quer ser corretor, advogado quer ser corretor, todo mundo vira corretor, o porteiro, o zelador, o síndico do prédio. Aí chega um momento do mercado que tem muitas pessoas querendo desistir, porque pega plantão de segunda a segunda e não vende. Mas por que está faltando? Método. 15 anos de mercado, todos os meses com previsibilidade. 5 anos de mercado? 4 anos. 4 anos de mercado, vende todos os meses com previsibilidade e vende milhões por mês, certo? Então, existe método para isso. Basta você colar com quem já fez. Você chegar perto de quem já fez, acompanhar, ser mentorado, e aí você consegue também ter resultado. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem final para quem está pensando em desistir. Corretor. Cara, eu acho que o ponto principal de que a pessoa tinha que sair é quando você tem um método para tudo. Porque às vezes você assiste essa live, você assiste esse vídeo, você pega só uma parte. Mas até quando você tem um método, o método seu, você lhe fala da fé, né? Então, pro corretor que ele tá perdendo isso, que ele tá pensando em desistir, é porque ele não passou por esse método da fé. Você tem que ser resiliente, você tem que, momentos bons, momentos ruins, ele vem, independente de qualquer situação. Eu acho que o principal ponto é você ter um método e você seguir ele passo a passo. Porque se você tiver um bom método, o principal ponto vai ser a fé. Então, nesses momentos, você tá pensando em desistir, você fala, cara, isso é só uma fase, isso vai passar. Então, para você que tá pensando em desistir, é só uma fase. Tudo passa, o bom e o ruim. Se você tiver ali pronto os dias bons, você pode ter certeza que eles vão chegar. Amém, meu irmão, amém. Muito obrigado, Jaque. Que Deus ele continue te abençoando, que você continue prosperando, tanto financeiramente quanto espiritualmente. O corpo tá bonitão, malhado, os dentão branco. Dentão branco. Parabéns pela sua trajetória, parabéns por tudo que você
conseguiu vencer para você chegar até aqui. Você faz parte desse 1% de corretores de sucesso, que infelizmente 99% dos corretores, eles representam em resultado o mesmo resultado de 1%. E você faz parte desse grupo seleto de corretores aí que representa 1%. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez por você ter participado aqui com a gente. E você aí, ó, que gostou desse bate-papo, você que participou aqui com a gente, faz o seguinte, curte esse vídeo, compartilha com gente que está precisando. Tem muita gente precisando desses insights, tem muita gente precisando desses conteúdos. Isso daqui nada mais é do que um transbordo, do que o Espírito Santo, do que Deus passa para a gente servir as pessoas, para a gente ajudar corretores que não estão vendendo, corretores que estão precisando. Então compartilha esse vídeo e comenta aqui qual foi o principal ou os principais insights que você pegou nessa live. Até a próxima, corretor colheitadeira, que é o corretor que escolhe o solo fértil, que planta a semente, cuida da semente e colhe os melhores frutos. Deus abençoe a sua vida.